Khartoum está lentamente voltando à vida, pelo menos oficialmente. A primeira-ministra do Sudão, Camille Idriss, anunciou neste domingo que o governo retornou à capital após quase 3 anos no exílio, em Porto Sudão. Após o confronto mortal entre o exército e as forças paramilitares do Iraque, as ruas da cidade, antes linhas de frente, seguem marcadas. Estas imagens mostram casas destruídas, serviços precários e cemitérios improvisados pelos bairros. Idriss prometeu melhores serviços para os moradores, mas a Organização das Nações Unidas alerta que serão necessários pelo menos 350 milhões para reparar a infraestrutura essencial. Enquanto Kama retorna à capital, os combates seguem em outras partes do Sudão e milhões de pessoas continuam deslocadas, enfrentando uma das maiores crises humanitárias do mundo. Para comentar o retorno do governo do Sudão, está conosco o embaixador Mikael Sarlen, ex-enviado sueco para o Sudão. Qual a importância do retorno do governo a Khartoum para estabilizar a capital e restaurar a autoridade estatal? Bem, é um passo. Receio que isso não resolva muito a situação do país como um todo. Mas ainda assim é um passo, porque ter uma capital e poder começar a restaurar os serviços básicos para a população. Acho que cerca de 1 milhão de pessoas já retornaram a Khartoum desde a retomada pelas Forças Armadas sudanesas, então é um passo. Mas isso não indica muito sobre a situação do país como um todo. Ainda está acontecendo uma terrível guerra civil. Quais os principais desafios do governo para reconstruir a infraestrutura e restaurar serviços essenciais após anos de guerra urbana? Sim, é enorme. Estamos falando apenas da capital agora, não do país inteiro. Obviamente. E quero dizer, prédios foram destruídos, nenhum serviço está funcionando, então vai levar anos e anos até que serviços significativos sejam restaurados. Mesmo que houvesse um programa internacional de assistência em massa ajudando o governo. Aliás, quando falamos em governo, estamos falando das Forças Armadas sudanesas, o Exército e seu braço civil. Há outro governo no Sudão, também controlado pelas Forças de Apoio Rápido, e eles também têm um governo. Então, infelizmente, a situação é tal que o país está muito dividido e, segundo alguns, caminhando para uma partição. Mas em relação à parte que é controlada pelas Forças Armadas sudanesas e seu governo, é um pequeno passo para a humanidade. Tentar reconstruir a capital é uma tarefa incrível. Sabe, com o governo indo para Khartoum e as forças de apoio rápido para Darfur, veremos tentativa de unificação ou nova divisão do país? Essencialmente. Bem, o que eu vejo é uma tendência contínua para o que pode, no final, apesar de toda a resistência internacional, ser uma partição de fato, como na Líbia, pode-se dizer. E há alguns outros países que estão inclinados a isso como solução. Mas enquanto ambos os lados da guerra civil e todos os mercenários que são contratados pelos dois lados e todas as outras partes interessadas continuam dizendo que não há possibilidade de aceitarmos um cessar-fogo, precisamos ser vitoriosos na guerra civil antes de começarmos a discutir realmente a resolução das questões. Então isso é uma receita para a continuação da guerra civil. Tudo bem, sabe? Acho que a última pergunta que quero te fazer é que o Sudão às vezes aparece nas manchetes internacionais. Sabe, dá para dizer que talvez há 1 mês, 2 meses, vimos isso sendo mais amplamente coberto também pela mídia ocidental. Mais uma vez, as manchetes internacionais ficaram em silêncio quando se trata do Sudão, apesar de uma crise humanitária em massa que continua no país. O que mudou, se é que mudou? Bem, não muita coisa além disso, e você pode comparar com Gaza, e o mundo parece ter esquecido Gaza também. Na competição agora com o Irã e com todas as outras crises ao redor do mundo, e a mudança agora, comparada a alguns meses atrás, é que os Estados Unidos parecem ter novamente deixado de priorizar seu compromisso de tentar fazer algo a respeito. Muitos diriam que, considerando a influência que só os Estados Unidos têm em relação a outros países, isso quer dizer, eu estou falando agora de países vizinhos como os Emirados Árabes Unidos e outros que apoiam ou facilitam o apoio de outros para que a guerra continue.
Sem o compromisso muito forte dos Estados Unidos, não há mais ninguém com o tipo de influência necessária para fazer com que os envolvidos aqui aceitem acabar com essa guerra. E o que eu li é que houve um certo grau de compromisso há algum tempo. Quando o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita pediu ao Trump para fazer uma grande diferença em relação ao Sudão, e isso foi aceito, e os Estados Unidos da América realmente deram prioridade ao Sudão por um tempo. E desde então, o que foi proposto naquela época foi recusado, primeiro pelo líder das Forças Armadas sudanesas, Al-Burhan, que continuava dizendo isso. Eu não vou aceitar a proposta de cessar fogo de 3 meses feita pelos Estados Unidos da América e seus parceiros no Quad, o chamado Grupo de Países. E então, naquela época, as forças de apoio rápido disseram que aceitavam um cessar-fogo unilateral, sabendo que o outro lado não tinha aceitado. Então, nenhum dos lados realmente aceitou. Eles preferem continuar tentando vencer a guerra ao invés de aceitar um compromisso. E é aí que estamos agora, e as pessoas estão sofrendo terrivelmente, terrivelmente, terrivelmente. Absolutamente. Gostaria de te agradecer muito, como sempre, por estar conosco para manter isso nas manchetes.